Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 18 e do verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e verso 19. E o texto diz o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós te pedimos nessa manhã, Pai, nos instrua na verdade, nos instrua na tua palavra, nos instrua no teu ensino, Pai, nos ajuda, porque somos limitados, somos fracos, mas a tua boa mão, a tua mão divina, que atua em nós e através de nós, pode iluminar o nosso olhar para compreender aquilo que é de mais profundo na tua palavra, Pai. Por isso nos ajuda nessa manhã, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é a pessoa mais importante no nosso meio. Por isso glorifica o teu nome em nós e através de nós. Glorifica o teu nome na instrução desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na teologia, quando nós falamos de vida devocional, de vida com Deus, de buscar ao Senhor, nós podemos dizer que existem várias finalidades para que a gente faça isso, para que a gente busque ao Senhor, para que a gente tenha uma vida de oração, para que a gente tenha uma vida de leitura da palavra, que a gente tenha uma vida de perseverança no contexto da igreja, junto com os nossos irmãos. Existem várias finalidades para isso. A primeira e mais importante é que nós buscamos o Senhor porque o nosso desejo é que os nossos afetos sejam direcionados a Deus. Nós buscamos ao Senhor porque o principal desejo do nosso coração é amá-lo, é desejá-lo, é buscá-lo de todo o coração. Esse é o principal objetivo pelo qual a gente busca o Senhor. Mais do que buscar ao Senhor para poder ter uma vida melhor, para ter uma vida preparada, seja lá para os desafios que forem na nossa vida, mais importante do que qualquer outra coisa, nós buscamos ao Senhor porque nós queremos amá-lo como Ele é. Porque nós desejamos anelar pela sua presença. Esse é o maior objetivo pelo qual a gente busca ao Senhor. É amá-lo e direcionar os nossos afetos para Ele. E, obviamente, queridos, também existem outros motivos pelos quais a gente busca ao Senhor. Em primeiro lugar, ter a nossa visão transformada, para enxergar a vida de uma forma diferente, para poder encarar a realidade de uma maneira diferente. Na teologia, a gente chama isso de cosmovisão. Alguém já ouviu falar nisso? Cosmovisão, esse nome difícil. Cosmovisão, basicamente, é aquilo que Deus faz na nossa visão, naquilo que Ele faz na nossa perspectiva, quando Ele deseja mudá-la para que a gente encare a realidade diferente. Amém? Nós buscamos ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo, né? Porque é por intermédio da presença do Espírito Santo que a gente prega com coragem, que a gente vive a realidade do Evangelho com coragem, que a gente vive toda a nossa vida segundo a autoridade de Cristo sobre nós. E dentre todos esses motivos que eu falei aqui, queridos, existe um outro motivo pelo qual nós buscamos ao Senhor que às vezes é negligenciado pela igreja, que às vezes nós nos esquecemos, ou às vezes a gente nem sabe que existe a possibilidade disso. Nós buscamos ao Senhor, queridos, também para desenvolver uma boa consciência nele. Essa é uma prática muito comum e muito apreciada pelos teólogos do passado, pelos puritanos. Eles entendiam que uma boa consciência no Senhor era o principal instrumento de santidade na vida da igreja. Olha que interessante. Um teólogo puritano sobre nutrir uma boa consciência no Senhor, chamado Samuel Annesley, ele diz o seguinte: não há maior riqueza, prazer ou segurança do que ter uma boa consciência. Mesmo que o corpo enfraqueça,
que o mundo apresse sua queda ou que Satanás assuste, nada disso pode atingir a consciência. Ela conforta no leito de morte, acompanha a alma com alegria até a presença de Deus e com vitória oferece tanto a alma como o corpo no tribunal. Essa é a importância de ter uma boa consciência no Senhor. Mas, para poder falar sobre esse assunto, queridos, é importante que a gente entenda o contexto da carta de Timóteo. Por que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo? Porque a igreja de Éfeso passava por um perigo muito importante, que era o fato de que a sã doutrina, de que a doutrina do evangelho, de que a palavra de Deus estava sendo colocada em xeque naquele momento. Existiam falsos profetas, falsos mestres que começaram a pregar mitos e genealogias. Essas são as palavras que o apóstolo Paulo usa. E para além disso, esses mitos e genealogias geravam discussões intermináveis, que segundo o apóstolo Paulo não davam em nada. Eram discussões inúteis, que não edificavam a vida da igreja, que não contemplavam a presença de Cristo. E para o apóstolo Paulo, esses falsos mestres, eles falavam daquilo que não entendiam, daquilo que eles tinham tanta convicção para poder falar, ou seja, eram pessoas irracionais naquilo que eles faziam ou falavam. E todo esse contexto de tensão, de discussões inúteis, acabou minando o amor da igreja. Acabou minando a vivência de graça na vida da igreja. E acabou gerando um contexto de tensões, de problemas. E o apóstolo Paulo está fazendo a seguinte afirmação para Timóteo: permaneça em Éfeso. Não saia dessa cidade. Permaneça nessa igreja, porque essa igreja precisa de você. Essa igreja precisa ser instruída na verdade. Diante dessas tensões, elas precisam de uma voz de sobriedade. Mas até mesmo para Timóteo aquele contexto era difícil. Porque esses falsos mestres descreditavam Timóteo porque ele era jovem. Porque na cabeça deles não tinha experiência. Mas o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme diante de todas essas tensões e a permanecer em Éfeso. E talvez, queridos, a principal orientação que Timóteo ele deveria assimilar naquele momento era de que ele precisava permanecer firme na fé e no chamado que ele havia recebido num contexto de tensão e de problema. E talvez, queridos, se pudéssemos definir um dos nossos maiores desafios na caminhada cristã, talvez disséssemos sem hesitar: como manter uma fé estável num contexto tão turbulento como o nosso. Talvez esse seja o maior desafio da nossa vida. Como manter uma fé estável num contexto de pressão no trabalho, de conflitos de relacionamento, de pressão nos estudos e de tantos outros problemas que a gente tem até na igreja às vezes. Como manter uma fé estável, perseverante, uma fé que permanece firme num contexto de tantos problemas como o nosso. Talvez esse seja o maior desafio da vida da igreja. E o apóstolo Paulo, ele atrela isso à incumbência de manter uma boa consciência no Senhor. Porque, segundo o apóstolo Paulo, muitos naufragaram na fé porque abandonaram uma boa consciência. Muitos naufragaram no caminho com o Senhor porque abandonaram a boa consciência no Senhor. De tão importante que é esse tema na vida da igreja, queridos. Nós precisamos alimentar uma boa consciência no Pai. E é interessante porque o apóstolo Paulo ele usa uma analogia para falar sobre o naufrágio na fé, quando a gente abandona a boa consciência. Imaginem, queridos, que uma boa consciência é como um leme de uma embarcação, que direciona, que mantém a rota, mas a partir do momento em que a gente abandona o leme, o que acontece com a embarcação? Ela fica à deriva.
e suscetível ao quê? Ao naufrágio. É isso que implica abandonar uma boa consciência. É como se a gente estivesse largando o leme da nossa vida. E dentro de um contexto bíblico, queridos, o que significa ter uma boa consciência? Ter uma boa consciência diz respeito ao balizador ético da nossa vida. É a consciência que nos alerta. É a consciência que nos julga a respeito do caminho que a gente tem seguido. É a consciência que, em muitas ocasiões, diz aquilo que a gente precisa saber em determinados contextos, com sabedoria. É a consciência que muitas vezes testifica aquela voz inconsciente, invisível que diz: sai fora daí. Isso aí não está legal. Eu acho que essa não é uma boa ideia. Eu acho que essa não é uma boa coisa a se fazer. Faz aquilo que lhe cabe. Não faz aquilo que está além do seu alcance. A consciência, ela trabalha dessa forma, nos alertando, nos mostrando aquilo que é ético, aquilo que é moral. E todo ser humano tem isso, tá, queridos? Religiosos ou não. Todos possuem isso. Possuem um balizador ético que guia a sua vida, que mostra aquilo que é ético ou não, ainda que essas pessoas neguem que há uma ética. E esse testemunho interno é uma das principais evidências de que Deus existe. Porque se não existisse, queridos, não existia ética, não existia moral, e o ser humano viveria da forma como ele quer. Mas porque existe um senso moral no mais íntimo lugar do coração do ser humano, é que ele não se destrói completamente. Não é verdade? É porque a graça ainda sustenta a humanidade. A graça do Senhor. Porque se não fosse, a gente estaria perdido. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Se os irmãos quiserem abrir, vamos abrir Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. O texto diz o seguinte: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunhos também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, ainda que muitos gentios na época de Paulo não conhecessem Deus, não conhecessem a lei, a consciência daqueles homens e mulheres testificavam da lei de Deus, ainda que eles não conhecessem, ora acusando eles, ora defendendo eles. Todos possuem um balizador ético no seu coração. E é essa consciência que nos instrui. Mas falando de uma forma específica sobre a vida do cristão, o que é cultivar uma boa consciência no Senhor? O que é cultivar uma boa consciência no Senhor? É ter a nossa consciência alimentada constantemente, nutrida constantemente pela palavra, pela oração, pela vida e pela autoridade da igreja. E por tudo aquilo que envolve os meios de graça do Senhor. É dessa maneira que a nossa consciência é alimentada e nos tornamos aptos para poder perceber aquilo que é certo e errado na nossa vida. Ou seja, queridos, nós nos tornamos insensíveis à palavra de Deus, à verdade do Senhor. Sufocamos o testemunho do Espírito Santo na medida em que abandonamos uma boa consciência. Na medida em que abandonamos os meios de graça, que fortalecem essa consciência para permanecer firme diante do Senhor. É por isso que Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele fala: não apaguem o Espírito Santo da vida de vocês. Ou é por isso que Jesus, instruindo as 7 igrejas da Ásia, ele afirma: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas.
Os puritanos, eles acreditavam piamente de que a consciência recebia o testemunho do Espírito Santo o tempo todo, nos instruindo no caminho da vida. O tempo todo. É o testemunho do Espírito que opera em nossas consciências. E talvez, queridos, por negligenciarmos esse aspecto que é tão importante na nossa vida com Deus, é que a gente não consiga dar passos mais profundos com Ele. Porque ter um relacionamento com o Senhor, uma vida íntima com Deus, um orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo, passa por ter uma consciência ativa no Senhor. O tempo todo. Seja no trabalho, nas nossas relações, em casa, aonde quer que seja. Mas por que a gente falha miseravelmente nessa tarefa? Porque quando nós vamos para a demanda do dia a dia, naturalmente nós arrefecemos e baixamos a guarda. Né? Quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para as tarefas de casa, do dia a dia, para as demandas, para o estudo, naturalmente nós baixamos a guarda. Porque nós temos dificuldade de atrelar aquilo que a gente faz na sociedade como algo em que Deus participa, em que Deus atua. Mas o Senhor deseja testemunhar da presença dele, da voz dele, em qualquer aspecto da nossa vida. Ele quer participar da nossa realidade. Então a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa manhã, se os irmãos não entenderem nada do que eu estou falando, entendam só isso. O Espírito Santo quer participar de cada detalhe da sua vida, através da sua consciência. Cada detalhe. Esses dias, queridos, sabe aquele momento de oração que a gente tem, que a gente fica quebrantado, que a gente chora, que a gente ora e fala: Senhor, eu quero ter uma vida profunda contigo. Senhor, me ajuda a dar passos mais íntimos com o Senhor. Sabe aquelas vezes que a gente se rasga na presença de Deus? Teve uma ocasião que foi assim comigo. Eu estava orando, dentre outras, né? Eu estava orando e falava: Senhor, eu estou me sentindo estagnado espiritualmente. Eu não consigo dar passos mais profundos com o Senhor. Eu não consigo me desenvolver na tua graça e na tua maturidade. Eu me sinto estagnado. Então me mostra o que eu não consigo ver. Me mostra como eu posso dar um passo além daquilo que eu estou me vendo parado. E eu lembro que depois eu terminei de orar. Aí eu fui para a academia para exercitar o físico, né? E entre um exercício e outro, eu lembro que eu fui dar uma olhada no WhatsApp. Aí eu olhei uma mensagem. Sabe aquela mensagem que acaba com o seu dia? Aquela mensagem enviada do cão. Nossa! E eu fiquei extremamente impaciente com aquela mensagem. Extremamente impaciente. E quanto mais o tempo passava, mais impaciente eu ficava com aquela mensagem. E eu lembro, queridos, e eu creio piamente que aquilo foi um testemunho do Espírito Santo na minha consciência, no meu coração, dizendo: você lembra que você orou, dizendo que quer dar passos mais profundos na sua vida com Deus? Então lida melhor com essa impaciência. Então lida melhor com essa mensagem que você recebeu. Então lida, sobretudo, melhor com a pessoa que te mandou a mensagem. Então notem, queridos, que e eu não estou querendo me colocar aqui como modelo disso, eu estou na mesma alçada dos irmãos aqui, caminhando e tentando ser santo na presença de Deus, mas o fato é que ter intimidade com Cristo e com o Espírito dele sobre as nossas vidas não tem a ver com grandes eventos, com manifestações miraculosas, mas tem a ver com estar atento à voz do Espírito na nossa vida. E é às vezes por isso que a gente está estagnado espiritualmente, porque a gente apaga Deus do nosso contexto. Porque nós apagamos o Espírito Santo da vida da igreja. O apóstolo Paulo, queridos, foi um homem que fez missões pautados na voz do Espírito Santo. Quem não se lembra quando ele mudou a rota de uma viagem porque o Espírito ministrou sobre a sua consciência para que ele fosse para outro lugar? E por que como igreja a gente tem apagado o testemunho do Espírito do nosso coração?
da nossa consciência. O Senhor deseja falar conosco em todo momento. Todo momento. Todo tempo. Por isso que, para os puritanos e para os teólogos do passado, essa era uma prática indispensável para a santidade. Indispensável. Ter uma consciência ativa e não passiva. Uma consciência que não se desliga de Deus. Uma consciência que ora sem cessar. Uma consciência que pede ajuda. Uma consciência que diante de um problema dentro de casa diz: Senhor, o que eu faço? Uma consciência que diante dos problemas do trabalho diz: Senhor, me ilumina, me ajuda. Uma consciência ativa no Senhor. Uma consciência ativa. Os puritanos, eles atrelavam essa consciência ativa à fala do apóstolo Paulo: orem sem cessar. Eles também atrelavam essa consciência ativa ao que o salmista diz no primeiro salmo: meditem na palavra de dia e de noite. Isso é ter uma consciência ativa. Porque a nossa vida com Deus, queridos, não termina quando a gente fecha a Bíblia na vida devocional. Porque senão fica fraco, senão a gente enfraquece. Senão acontece aquilo que o apóstolo Paulo está asseverando a Timóteo. A gente abandona a boa consciência e naufraga na fé. E notem, queridos, que esse naufragar da fé não é algo que acontece assim, né? O barco só naufraga depois de muito tempo, passando por algum tipo de apuros, né? Seja porque está à deriva, seja porque em algum momento bateu em alguma coisa, naufragou, enfim. Quando a gente naufraga na fé, é porque a gente já está negligenciando há muito tempo a voz do Espírito Santo. É muito tempo. É porque a gente está negligenciando ouvir o Senhor na nossa consciência muito tempo. Não é uma negativa, são várias negativas. Por isso, queridos, nós precisamos desenvolver por intermédio dos meios de graça, palavra, oração, vida com a igreja, auxílio dos irmãos, sacramentos, santa ceia, fortalecer a nossa consciência, queridos. Fortalecer a nossa consciência à luz da palavra, fortalecer a nossa consciência à luz da oração, fortalecer a nossa consciência à luz dos relacionamentos na igreja, fortalecer a nossa consciência à luz da ceia que a gente o tempo todo ceia no Senhor, diante de Cristo, avaliando o nosso coração antes de ceiar. Isso deve pautar a maneira como a gente examina a nossa consciência, queridos. Tudo isso é importante. Tudo isso. Tudo isso. Amém, queridos? Porque se nós, queridos, negligenciarmos o papel da consciência no nosso desenvolvimento de santidade, a gente vai abandonar aquilo que deveria ser o nosso bastião, a nosso fundamento ético, de uma maneira deliberada. E a gente vai naufragar, queridos. A gente vai naufragar. Amém? Agora, olha que interessante. Para manter uma boa consciência e uma fé fortalecida, o que Paulo diz para Timóteo? Lembrem-se das profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Olha que interessante, queridos. Talvez ali naquele contexto de tensão, de problema, de circunstâncias difíceis, talvez a consciência de Timóteo tivesse comprometida, fragilizada. E olha o que Paulo está fazendo. Ele está trazendo à memória de Timóteo, ele está reafirmando a sua consciência quem chamou ele. As profecias proferidas a respeito dele. Ou seja, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, quem te vocacionou foi o Senhor.
Queridos irmãos, se vocês se sentirem desanimados, distantes de Deus, lembrem-se quem te vocacionou para uma vida de fé. Lembrem-se quem te chamou para viver segundo o louvor da sua glória. Foi o Senhor que te chamou. Foi Deus que te chamou. E deixa eu falar uma coisa, as adversidades não definem a identidade do cristão. O que define a identidade do cristão é o chamado de Deus. Para sermos recipientes da glória do Pai nessas adversidades, nesses problemas. Diante das circunstâncias, queridos, difíceis, problemáticas, diante dos conflitos de relacionamento, diante das pressões do dia a dia, nós precisamos nos lembrar quem nos chamou para poder viver segundo a glória do teu nome. Foi Deus. Lembrem-se que quando Pedro se afastou do Senhor, depois que Cristo morreu e ele se sentiu culpado, qual foi a primeira coisa que Jesus fez com Pedro? Jesus se encontrou com Pedro no mesmo lugar que ele havia chamado Pedro e falou: meu amigo, você voltou aqui a pescar, mas você é pescador de homens. Você está desestabilizado aqui, mas lembrem-se daquilo que é o motivo pelo qual eu te chamei. E no meio das adversidades isso é importante, queridos, porque é o que traz senso de propósito para a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo ele continua dizendo, seguindo essas profecias, essa vocação, você combate o bom combate. Nos primeiros séculos da igreja, queridos, quando a igreja dava testemunho da fé através do seu próprio sangue, martirizado, os cristãos eram conhecidos como soldado de Cristo. Era quase que análogo você dizer cristão ou soldado de Cristo. Era um sinônimo. Porque eles acreditavam piamente que estavam num combate. Eles acreditavam piamente que estavam num combate. Um combate pela fé. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, lembrando da sua vocação, você se torna apto para seguir o bom combate da fé, ele está dizendo nesse sentido. Nós combatemos o bom combate quando, a despeito dos problemas que a gente está vivendo, a gente mantém a nossa fé firme. Isso é bom combate. O bom combate da fé se dá quando, diante das pressões, diante dos problemas, nós mantemos a nossa vocação firme, o nosso chamado firme, a nossa fé firme, diante daquilo que a gente está enfrentando. Esse é o bom combate da fé. E é claro, queridos, que o apóstolo Paulo não está sendo insensível com a igreja. Ele não está dizendo que a igreja não sofre, ou que o sofrimento da igreja é qualquer coisa. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que o bom combate da fé se dá quando nós nos mantemos firmes diante dessas circunstâncias. Porque nelas nós nos tornamos recipientes da glória de Deus, apesar das adversidades. É dessa maneira, queridos, que nós mantemos a nossa fé firme e uma boa consciência no Senhor. É no momento dessa adversidade que hoje você se encontra, você lembrar quem chamou você para viver pela fé. Quem te chamou? Lembra de onde Deus te tirou? O que você viveu? Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do teu amor. Ele te chamou para ser porta-voz da glória de Deus. As adversidades não definem a nossa vida. O que define é o Senhor que nos chamou. E é só dessa maneira que a gente mantém uma boa consciência. Mas notem, queridos, que nós abandonamos uma boa consciência e naufragamos na fé, não quando a nossa embarcação enfrenta ventos fortes ou algo do tipo. Ou quando nós abandonamos o leme do barco. Nós naufragamos quando nós tiramos Cristo do leme do barco.
Não é quando a gente tira a mão. A gente já não está com a mão no leme. Nós naufragamos quando nós tiramos as mãos de Cristo desse leme. Na verdade, é pelo contrário, a gente naufraga quando a gente bota a mão no leme. Porque naturalmente, queridos, quando nós passamos por circunstâncias difíceis, nós nos tornamos impacientes, impulsivos, e passamos a querer tomar a rédea da nossa circunstância. E é nesse exato momento que nós largamos o Senhor. Não é verdade? Mas o segredo para nós nos mantermos firmes, combatendo o bom combate, é lembrar que quem opera a obra na vida da igreja é o Senhor do início ao fim. E confiar em Cristo passa por perseverar nos meios de graça. Por perseverar na vida de oração, na leitura bíblica. Tenha o hábito de ter irmãos que você confie para poder caminhar com você. Para te ajudar no momento de dificuldade. É muito triste, queridos, mas tem irmãos dentro da nossa igreja que não têm parceiros de fé. Persevere na vida da igreja, porque é no contexto da igreja, de vulnerabilidade, de fragilidade, que a gente cresce em graça, amor e misericórdia. Ceie com os irmãos, porque tudo isso vai ajudar a alimentar a boa consciência no Senhor. Lembrando-se de que esses atos são um ato de confiança a Cristo. Lembrar desses atos é como se a gente estivesse colocando Cristo no leme do barco. Não é na força do meu braço, mas é segundo aquilo que Cristo me chama para viver. Amém, queridos? Porque para nos salvar e oferecer uma obra completa de salvação, a consciência de Cristo também foi atacada, não foi? No deserto, por Satanás. Você é o filho de Deus, então se atira daqui, ele vai te salvar. Você está com fome, você não é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Ou nas vezes que ele era persuadido a cair numa armadilha pelos líderes religiosos, o tempo todo a consciência de Cristo foi atacada, mas ele combateu o bom combate. Ele permaneceu firme até o final, até a cruz, para nos dar uma consciência redimida, para nos dar uma consciência regenerada. E tudo que nós precisamos fazer, queridos, é colocar Cristo no leme. Botar Cristo no leme do nosso barco. Chamar Cristo para participar da nossa vida. Chamar o Espírito Santo para testificar no nosso coração e na nossa consciência. Então, nessa manhã, queridos, eu queria convidar os irmãos a inclinarem a cabeça e a orar pedindo ao Senhor: Espírito Santo, participa da minha vida. Fortalece em mim uma boa consciência. Uma consciência que santifica. Uma consciência que me amadurece. Uma consciência que me torna apto. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, misericórdia, por tantas vezes apagarmos a voz do Espírito em nossas vidas, por negarmos a Tua presença tantas vezes no nosso coração, Pai. Mas nós louvamos o Teu santo nome, Pai, pela Tua graça, porque mesmo em momentos de negativa, de abandono, de apagar da Tua presença no nosso coração, o Senhor insiste em dizer na nossa consciência: volte para mim, se fortaleça em mim, se restaure em mim, volte para mim,
O Senhor não nos abandona. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor fala às nossas consciências, mesmo diante da nossa miserabilidade, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não permite que a gente caminhe a nossa própria sorte. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não permite que a gente pegue o leme da nossa vida insistentemente. Obrigado, Pai. Obrigado. Agora, o pedido da tua igreja é esse. Pegue o leme da embarcação da tua igreja. Cultive uma boa consciência em nós. Nos fortaleça em santidade. Imprime em nossas vidas uma intimidade com o Senhor que te convide a participar para cada particularidade da nossa vida, para cada agir, para cada tomada de decisão, para cada questão, para cada problema. Nós queremos ser íntimos do Senhor. Íntimos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra fala que Enoque foi um homem íntimo do Senhor porque caminhava contigo. E nós queremos ser íntimos com o Senhor porque caminhamos contigo. Nós queremos caminhar com o Senhor, morando em nós, falando às nossas consciências, testificando do Espírito em nós. É isso que a tua igreja te pede e já te agradece. Em nome de Jesus. Amém.